Olha, se você entendeu que o yoga é essencialmente a meditação, e me parece que você já entendeu isso, fica fácil você desenvolver uma prática que corresponda a esse entendimento. Ou melhor, invertendo aqui o raciocínio, né? Seria praticamente impossível desenvolver uma prática que se baseasse em qualquer outro tipo de entendimento, porque uma vez que esse entendimento se instala na gente, a gente começa a balizar, a usar esse entendimento como baliza para tudo que a gente faz dentro do yoga. E aí aquela ginástica que a gente fazia antes, né, ou seja, a prática postural ginasticalizada, né, ou seja, aquela mentalidade de ginasta que prevalece no yoga, ela desaparece por completo. Ela deixa de fazer sentido. Ela para de acontecer. E aí sim, a partir daí, a gente passa a realizar a prática da forma correta. Eu sei que essa palavra é um pouco tabu, né? Muita gente sequer aceita a ideia de que existe certo e errado no yoga, enfim, mas existe, né? Existe a forma correta de se praticar yoga. A forma correta de se praticar yoga é a forma que se baseia no entendimento de que yoga é meditação. E aí sim você começa a realizar todas as suas técnicas a partir desse entendimento, visando a realização da meditação, visando a construção de um silêncio interior que realmente vai ter relevância como meditação, na sua prática de meditação. Não existe outra forma de praticar yoga. Você entende? Realmente não existe outra forma de praticar yoga. E quando eu digo que não existe outra forma de praticar yoga, significa o seguinte, né? Cada uma das técnicas que você vai aprender, que você já aprendeu, elas só têm relevância como técnica de yoga se elas têm conexão com o silêncio da meditação. Se elas te levam para o silêncio da meditação, ou melhor ainda, se elas colocam você em meditação. Quando isso acontece efetivamente, né, quando você tem esse entendimento de que yoga é meditação, quando você usa esse entendimento como base, como baliza para entender todas as técnicas chamadas de técnicas de yoga. Quando você efetivamente pega esse entendimento a respeito das técnicas e coloca isso na sua prática, aí sim você vai realizar a prática da forma correta, da forma que Patanjali ensinava, da forma que os tântricos ensinam, da forma que os grandes mestres sempre ensinaram. Ou seja, de qualquer técnica ser uma prática de meditação. É aí que a mágica começa a acontecer. É aí que as coisas realmente começam a acontecer no yoga. Antes disso tudo, yoga é só essa ginastiquinha que a gente vê por aí. Eu passei muito tempo fazendo yoga desse jeito, do jeito errado. Você ainda tem essa mentalidade ainda instalada em você. É fácil perceber isso, né? Imagino que você já tenha percebido isso. Essa coisa de... Quando a gente passa muito tempo fazendo Surya Namaskar, por exemplo, né, saudação ao sol, passa muito tempo fazendo postura com o objetivo de melhorar a saúde, melhorar a coluna, melhorar, enfim, curar alguma doença, né? A gente passa muito tempo fazendo isso, é muito difícil escapar desse entendimento ginasticalizado, esse entendimento medicinal, terapêutico, né, das técnicas do yoga. Eu mesmo, às vezes, dou umas escorregadas, né? Às vezes eu dou vou fazer alguma prática de alguma coisa e às vezes eu me vejo ali meio com um pé na prática real, né? E um pé na prática terapêutica. Às vezes eu dou uma escorregadinha também. Mas isso o que é? É não estar conectado com aquele entendimento a que eu me referi no começo.
que é essencial e que precisa ser reafirmado todos os dias. Então, toda vez que você vai abrir o tapete para praticar, você vai se isolar para realizar sua sadhana, sua prática, você vai fazer o silêncio do pranabandha, aquela técnica que eu já expliquei para você, eu até explico isso aí num vídeo meu lá no meu canal. Vai fazer o pranabandha, vai fazer aquela sua mentalização inicial, que não é uma coisa tradicional, evidentemente, né? Isso aí não é o sankalpa, né, que os modernos se referem, né? Mas você vai dar aquela paradinha para começar a sua prática, lembra disso, lembra desse entendimento. Eu estou aqui para meditar. Eu vou realizar a minha prática para meditar. Eu vou fazer técnica X, Y, Z para meditar. Quando você estabelece esse direcionamento para a sua prática, absolutamente tudo muda. E muda tanto que você começa a entender o que Nisargadatta Maharaj ensinava, o que Ramana Maharshi ensinava. Pelo menos foi assim para mim, eu consegui entender até o que o meu mestre ensinava, né, o Rajnath. Às vezes trazia lições um pouquinho difíceis de entender. Muitas dúvidas que eu tive e que eu não consegui esclarecer mediante perguntas objetivas, algumas dessas dúvidas eu consegui resolver por meio da própria prática. Uma vez que eu tenha realmente cumprido a entrega à prática, ou seja, me colocado inteiro ali para praticar, sempre lembrando desse entendimento inicial, esse entendimento decisivo de que yoga é meditação, sempre que eu realizei a prática dessa forma, algumas dúvidas importantes foram dissolvidas. E isso resolveu muita coisa na minha vida de yoga e na minha vida de um modo geral. Lembra, lógico, né, que o yoga é para a vida. Assim como técnica não é para fazer técnica perfeitamente, né, a gente não faz a prática técnica para se tornar bonzão de técnica, a gente não realiza yoga para se tornar bonzão de yoga, para virar mestre de yoga. A gente realiza a prática de yoga para se tornar uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa no seu sentido mais pleno da palavra. A gente realiza a prática de yoga para se iluminar. Ainda que essa iluminação ela nunca aconteça, porque a gente sabe que não é uma coisa objetiva, direta, né, do tipo se A, então B, né, ou seja, não é a iluminação não é uma consequência direta da prática bem realizada, embora a iluminação dependa sempre da prática bem realizada, né, mas não é uma relação de causa e efeito. A gente sabe também que precisa perseverar na prática. A gente precisa continuar, seguir adiante, sempre praticando, sempre estudando, sempre se aprofundando e fazer com que isso realmente seja a nossa vida. Não estou querendo dizer com isso que você tem que ficar o tempo todo, né, a todo momento, estendendo o tapete, realizando a prática de técnica. Não se trata disso. Até porque a prática de técnica é um fragmento dentro do que o yoga é, inclusive em termos práticos. Né? Se você pega, por exemplo, aquele meu diagraminha, né, do yoga para quem gosta de exatas, né? Tem lá uma divisão de percentuais, né? Percentuais de importância, né? das práticas que são as mais comuns, as mais importantes dentro do yoga, né? Tem até um vídeo meu explicando isso, né? Tem um post meu lá no Instagram explicando isso, você já deve ter visto. Não se trata de parar para realizar certas técnicas, né? Mas de ter o yoga permeando a sua vida a todo instante. O que eu quero dizer com isso é que mesmo quando você não estende o tapete, né, para realizar uma prática, para realizar uma técnica, para realizar uma prática no sentido formal,
ainda assim o yoga pode acontecer na sua vida. O yoga continua acontecendo na sua vida, queira você ou não. Então, são esses momentos em que o tapete está fechado que você precisa perpetuar a sua prática. São esses momentos em que o tapete está fechado em que você realmente vai entender que o yoga é para a vida. Porque, como eu disse, o yoga continua a acontecer. O yoga está acontecendo a todo momento. Eu estou aqui conversando com você e eu preciso me manter lúcido a uma série de coisas que eu aprendi por meio do yoga. Mas que não são exclusivas do yoga, porque, como eu disse, o yoga não é para o yoga é para a vida. O yoga não trata de yoga, o yoga trata de vida. E essa vida está acontecendo o tempo todo, para mim, para você. Esteja eu aqui na condição de professor, orientando você, esteja eu em qualquer outra condição, na condição de pai de família, na condição de professor universitário, na condição de, enfim, pai dos meus filhos, filho da minha mãe, a vida continua. E o yoga, ele foi criado para isso tudo. Para quem é pai, para quem é filho, para quem é profissional, para quem é... Não importa a sua condição. Importa é que, seja qual for a sua condição, o yoga vai continuar valendo. O yoga vai continuar proporcionando coisas importantes para você. Desde que você consiga enxergar essa importância nos mais diferentes aspectos da sua vida, desde que você traga isso para a realidade, sempre evitando ficar preso a discussões filosóficas, né? Eu sei que essa orientação que eu estou te passando aqui, ela tem uma tendência a se tornar um discurso filosófico, mas, por favor, não encare essas orientações como um discurso filosófico, porque não é. O que eu estou te passando aqui se refere à sua própria vida. E é assim que o yoga tem que ser entendido, como parte dessa vida que não se limita ao yoga. Uma vez que você entende essas coisas, fica muito mais fácil seguir adiante, fica muito mais fácil, inclusive, realizar a sua prática no sentido formal da palavra. A sua prática no sentido formal da palavra muda drasticamente quando você entende todas essas coisas. Certo? Se alguma coisa do que eu disse aqui te trouxe dúvidas, passa outra mensagem que eu vou tentando te ajudar aqui da melhor forma possível. Tá bom? Abraço.